Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de ideias de segunda categoria para vocês. Segundou, Guto. E aí, galera, então, bora lá conversar sobre esse tema que, por enquanto, é um IC, né? Completação, as máquinas dominando completamente o mundo, mas que é um IC que já está aí bastante nos nossos olhos, então é legal também de trocar essa ideia e já imaginar esse mundo, porque é bem possível que ele vai acontecer, né? Então, o nosso episódio 35, seguindo aí a nossa quarta temporada, no qual a gente realiza ali diversos cenários do EC, com a premissa do EC, o famoso What If ali, e a gente imagina então os cenários no qual esses ECs estão acontecendo. E para o episódio 35, a gente vai imaginar um mundo em que as máquinas dominarem o mundo, né? Nem dominassem, que é ali a conjugação verbal que a gente está até acostumando a utilizar aqui na nossa quarta temporada, é o dominarem, partindo aí, então, como o Guto comentou, de um pressuposto que isso tende a acontecer. Você pode, então, nos escutar aqui, tanto pelas redes sociais. Você pode, então, ouvir a gente em todas as plataformas de áudio, ali no Spotify. A gente também está em vídeo no YouTube para você ver o nosso rostinho e ver, inclusive, uma das nossas convidadas de hoje, ela que é polícia civil, professora e palestrante de direito e que participou aí, tive o prazer de colaborar junto com ela durante todo esse trabalho voluntário aí junto ao Rio Grande do Sul, que ela esteve aí nesses 2 meses aí, abriu mão de um monte de projetos, coisas pessoais, trabalho ali para estar junto e atuando pelo Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Raquel Peruso. Obrigada, Felipe. Obrigada, Guto, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Felipe, em especial, um presente ter te conhecido, né? A gente se conheceu nesse momento aqui da catástrofe ambiental aqui no Rio Grande do Sul. E ver meninos, né, como eu te falei, ali tão jovens e tão dedicados a uma causa humanitária faz a gente crer aí num mundo melhor e que a gente vai reconstruir todo o nosso estado também com essa força laboral e essa entrega pessoal também, como eu pude testemunhar que tu tiveste. Então, uma alegria, uma honra para mim estar aqui. Coisa boa. Muito obrigado, Raquel. E a gente também está nas redes sociais, então, que você vai poder ver tantos os cortes desse episódio, então, da própria Raquel, as ideias de segunda categoria que ela vai trazer aqui, no Instagram, no TikTok também, para conversar ali no Twitter e trazer as próximas ideias de segunda, tanto desse episódio como dos próximos. Então, vamos começando contextualizando, então, para as máquinas dominarem o mundo. Acredito ali, como a Raquel comentou, e a gente sempre tenta trazer uma perspectiva positiva aqui para os nossos episódios, nesse podcast, então, e mesmo que ele possa soar ali maligno no caso disso, das máquinas dominando o mundo, a gente vai desenhar cenários ali tanto positivos, mas acredito que também vamos trazer aqui alguns mais tenebrosos, digamos assim. E para começar contextualizando, eu vou trazer aquele dado, aquela pesquisa famosa que eu até trouxe aqui, que é da Dell Technologies, que foi feita em parceria, a pedido, no caso, pelo Instituto pelo Futuro, ali em 2020, essa pesquisa, e que traz que em 2030, 85% dos trabalhos, no caso, que existirão, ainda não existem agora. Então, aí, praticamente, a maioria dos trabalhos, claro, a gente já está em 2024, a gente então pode imaginar que já surgiram algum destes, mas a grande maioria ainda teria que surgir, mas 85% deles, então, ainda não existem. Então, está todo mundo entrando na faculdade agora, toda essa leva, todo mundo, e talvez estudando, pensando nessa pesquisa para algo que ainda não existe, e que logo a gente intitula ali que vai estar vinculado a algo tecnológico, algo de inteligência artificial, algo de máquinas. Bom, indo pegando esse gancho aí dos empregos que não existem, né? E indo até para uma linha um pouco mais corporativa e de negócio, que é a minha área mesmo, é interessante pensar também o quanto vai existir o paralelo entre a máquina e o humano, né? Porque as máquinas dominando o mundo, eliminando total o fator humano, é um problema e a gente só teria aqui ideias pessimistas.
mas o que a gente pode ir para uma linha é do o quanto a gente vai potencializar o fator humano a partir do momento que a máquina vai estar fazendo coisas que talvez não é interessante o humano fazer, né? E aí, entrando nesse assunto, eu tô lendo um livro chamado Manocracia, do Gary Hamel e do Michele Zanini, um homem, Michele Zanini, e ele traz muito sobre essa dicotomia da burocracia em como a burocracia elimina a criatividade dos trabalhadores, elimina a criatividade da função, e o quanto isso se torna um problema social, né? A gente tende a pensar a burocracia só com o lance de coisas serem demoradas ou coisas serem chatas nesse sentido, mas também tem um lado da burocracia enraizada assim, em grandes empresas que acabam fazendo com que as pessoas tenham apenas a função de apertar o botão daquela máquina, apenas a função de fazer determinada tarefa. E aí o que eles trazem, assim, tô no início do livro ainda, mas o que eles trazem como ponto de discussão é que isso acaba que tu não oferece espaço para a maior capacidade humana, que é a criatividade, né? Que é colocar a tua essência ali, a tua criatividade e se distinguir da máquina. Que acaba que essas empresas criam pessoas dispensáveis por máquinas. E aí isso se torna um problema social. Então, depois, para a gente discutir nas ideias, acho que é interessante a gente levar em conta como é que a gente pode fazer, pensar num mundo em que a tecnologia ela seja uma ferramenta, mas que a função da pessoa esteja estimulando ela a exercer a criatividade dela, né? Um exemplo que eles trazem no livro, que eu achei muito interessante, assim, será que as pessoas há 20 anos atrás, ou 50 anos atrás, que seja, ou até 100, eram mais criativas do que nós? E a gente tende a pensar que a gente é mais criativo porque a gente está numa era de produção de conteúdo absurda, de blogs, de reels, de YouTube, enfim. Enquanto, na verdade, não. As pessoas eram possivelmente tão criativas quanto a gente, mas a gente tem ferramentas em que a gente pode usar essa criatividade, que nos estimulam a usar essa criatividade. Então, como é que dentro das empresas a gente também faz com que essas tecnologias, essas ferramentas estimulem a criatividade humana, né? Achei bem interessante, Guto, quando tu estavas falando também, já pegando o gancho, de como a burocracia às vezes mata a criatividade daquele servidor, daquele trabalhador, que perde aquele brilho, né? Aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de fazer diferente quando automatiza um trabalho em que ele muitas vezes não exerce o seu raciocínio crítico, a sua criatividade, a sua potencialidade num todo. E eu acredito também que a questão da máquina, ela é uma questão, né, que a gente já está vivendo ali, ainda mais com o dado ali que o Felipe trouxe, né? 85% dos empregos, dos trabalhos, das funções que vão acontecer ainda, elas ainda não existem, né? Então, provavelmente elas vão estar nas quase sua totalidade, para não dizer a totalidade, atreladas à questão da inteligência artificial, à questão da automação, mas sempre quem vai operar uma máquina, uma inteligência artificial, vai ser uma mente humana, uma pessoa, um indivíduo. E esse indivíduo, ele tem que estar pleno nas suas capacidades de entendimento ético, de entendimento moral, ali a gente tem aquela diferenciação ali de ética para moral, que depois a gente pode entrar também ali nesse ponto, mas esse indivíduo que vai gerir essa inteligência, o quanto esse indivíduo precisa ter suas bases emocionais fortalecidas, né? A gente falou ali um pouquinho antes também de começar sobre inteligência emocional, para que com uma inteligência emocional, com padrões éticos a serem seguidos, daí também é algo para se discutir, quais os padrões éticos a gente vai estabelecer na nossa sociedade para que a gente tenha uma atuação ética e moral dessa máquina, dessa inteligência artificial, o quanto a gente vai precisar fortalecer esse indivíduo
que vai, sim, gerir e operar a máquina. E aí, pegando o gancho disso e trabalhando em cima lá já de cenários, imaginando um pouquinho mais já então de segunda categoria aqui, que é o nosso lema, que eu fiquei imaginando, a gente traz então se as máquinas dominarem o mundo, imaginando então que as máquinas são um topo e aí partiria de cima para baixo, ordens ou a gestão, digamos assim, mas a Raquel traz o ponto de que sempre essa máquina sempre partiu de uma produção, uma criação humana e sua permanente auxílio ou enfim instrumental ali de um humano ainda sob controle dessa máquina. Só que a gente pode imaginar um cenário em que a máquina pode dominar outra máquina, ou ela consegue ter uma independência perante um humano a ponto de aí sim dominar e os humanos perdessem o controle, ou perdessem a mão ali, literalmente não, mas perdessem a mão em todos os sentidos. E aí eu fiquei imaginando que pode existir uma dominância com uma aliança humana. Porque se a gente pegar exemplos históricos, muitas vezes em que houve uma dominância perante uma guerra, pegar um exemplo então aqui mais corriqueiro nosso em relação à colonização, existiam, ou pelo menos reza a lenda, que existia muitas vezes uma colaboração de alguns colonizados para que mantesse ali na colônia o trabalho, enfim, todo aquele sistema sendo perpetuado e acontecendo. Então, a gente pode imaginar também que, trazendo o que a Raquel falou de um humano operando isso, com pontos éticos, e aí, no caso, não teria um ponto ético, ou daqui a pouco teria, porque daqui a pouco vai ser, a gente pode trabalhar aqui cenários que vai ser bom as máquinas dominarem, ou os humanos se desfazerem dessa liderança, porque daqui a pouco não necessariamente a liderança humana está sendo a melhor. A gente pode entrar para o campo que, olha, imagina se eu pegar, então, um fator totalmente racional ali que o Guto falou, que não seria excluindo a irracionalidade humana, e que muitas vezes traz consequências ou pontos ruins, justamente por ser imprevisível, coisas do tipo, trazer interesses pessoais, aí todo aquele jogo geopolítico, mas se eu tiver algo totalmente racional ou eficaz, 100% voltado para resultado ou para racionalidade ali na gestão, pode ser que as coisas caminhem melhor, não sei. Mas de a gente imaginar também não uma aliança humana, mesmo para o bom ou para o ruim, o humano ligado ali com essa dominância da máquina, não a máquina só independente, enfim, sabe? Não, perfeito, Lipe. Eu acho que até essa aliança é aquela questão de da gente fazer, de fato, a aliança da razão e a emoção, né? Não tem por que a gente competir com a máquina tentando ser mais racional que ela, mais lógico que ela, porque a gente sempre vai perder. Ela é algo 100% lógico, completamente racional, enquanto a gente é muito irracional. E as máquinas ainda, pelo menos não sei como é que vai ser no futuro, mas elas ainda não têm essa racionalidade. Então, essa a aliança entre a razão da máquina e a irracionalidade humana talvez seja o grande pulo do gato, digamos assim, para a gente conseguir ter uma harmonia entre humanos e máquinas. Mas aí a gente, como sociedade inteira, tem que tentar estimular cada vez mais, entender essa irracionalidade como um diferencial mesmo. O Piaget traz muito isso nas palestras dele atualmente, assim, sobre futuros humanos, do quanto essa racionalidade é que faz a gente ser mais feliz e mais útil, digamos assim, nas empresas, e o quanto essa irracionalidade humana se torna um diferencial competitivo das empresas, porque no momento que tá tudo dominado por máquinas, e todas as empresas vão ficar completamente irracionais, as que conseguirem explorar essa irracionalidade humana e deixar as máquinas fazendo o papel delas de racionais, de lógica, mas as que conseguirem explorar isso são as que vão conseguir se diferenciar, né? Então, isso também é interessante para depois, na parte das ideias, desse mundo imaginativo, de explorar bastante essa racionalidade.
A professora Lúcia Helena Galvão é uma filósofa, inclusive para quem está nos assistindo, eu super indico, ela tem uma palestra que ela fala sobre o tema, não vou me lembrar o certo, mas deve ser fácil buscar e localizar, que ela fala justamente sobre esse tema, sobre inteligência artificial, né? Logo ali, quando estourou ali o ChatGPT, perguntaram para ela ali numa palestra, e ela disse que não via nenhum tipo de competição, justamente porque o ser pensante sempre vai ser o humano, né? O ser pensante, o ser reflexivo. E eu acho, sim, muito interessante a gente usar a nosso favor, como tu falou, Guto, a racionalidade da máquina e dar vazão para o nosso lado emocional, psicológico, e tu até mencionou ali o irracional, né? Mas o irracional no sentido do nosso lado, né? Que eu vejo, não no sentido da falta de racionalidade, mas sim uma racionalidade que não precisa ser tão potencializada, porque a gente já vai ter um apoio maciço de uma inteligência artificial, mas sim a gente poder trabalhar a nossa inteligência emocional. Até pouco tempo atrás, as empresas prezavam muito ali, né? Falava sobre o QI, né? O quociente intelectual do colaborador, e hoje se fala do quociente emocional, né? Do quanto essa pessoa tem, e porque assim, a gente vê às vezes a pessoa que pode ter muito conhecimento, mas é uma pessoa extremamente deficitária em relações humanas, e isso estraga uma equipe, né? Um ambiente de trabalho acaba sendo muito contaminado por uma pessoa que não tem uma atenção maior a esse tipo de relacionamento, de um relacionamento em grupo. Meu trabalho, inclusive, de pós-graduação foi sobre as doenças emocionais causadas pelo trabalho, foi na área do direito do trabalho a minha pós-graduação. E essas doenças são justamente agravadas pelo ambiente de trabalho, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Né? Hoje em dia a gente tem aí uma jornada laboral, né, de 40 horas, 44 horas às vezes, e também a questão das máquinas talvez nos ajudando a reduzir essa jornada laboral no futuro, para que a gente possa ter uma dedicação maior também às nossas questões particulares, ao nosso estudo, ao nosso lazer, aos nossos familiares, né? Porque às vezes a gente veio ali de um boom da Revolução Industrial, em que, né, a indústria chegou, mas depois a gente teve aquela retração também, porque não existia limitação de horas, não existia equipamento de proteção individual, então não existia regulamentação trabalhista, então era aquela história do menininho de 12 anos trabalhando 18 horas por dia em uma carvoaria. Né? Hoje em dia a gente já tem, então, em razão dessa realidade que surgiu através da Revolução Industrial, os direitos trabalhistas também, em que a gente vai pensar que uma criança não pode exercer um trabalho perigoso, insalubre, sequer pode exercer trabalho, né, criança, né, considerada até 12 anos incompletos. Mas, então a gente vai ver ali a questão também dos equipamentos de proteção individual, de uma limitação de jornada laboral, que eu não posso ter uma jornada laboral de 18 horas por dia, porque eu preciso sim de uma vida, mas uma vida digna, um trabalho que respeite uma limitação de horas, que o trabalhador possa ter ali férias remuneradas e periódicas, possa ter ali também uma qualidade de vida que a gente chama no direito de mínimo existencial. Não basta ter vida, né, que é um direito humano de primeira dimensão, inclusive. Por que a gente fala ali nessa caminhada histórica que novas realidades sociais vão surgindo e a necessidade de se afirmar novos direitos? Quando a gente fala, né, em direitos humanos, a gente fala dessas novas dimensões. Então, numa primeira dimensão lá, quando a gente estava migrando do Estado absolutista para o Estado liberal, a gente teve a necessidade de afirmar direitos básicos. Então, direito à vida, direito à propriedade. Só que, como sociedade, a gente se deu conta que não adiantava só afirmar esses direitos. Eu precisava, sim, de vida. Mas eu precisava de vida com dignidade, com mínimo existencial, que é trabalho, saúde, lazer. Então, eu caminhei para uma segunda dimensão de direitos humanos, que é chamada de direitos econômicos, sociais e culturais. E eu vi ali, né, a questão trabalhista, a questão também ali dos direitos relacionados ali a uma vida digna, né, ao mínimo existencial. Só que, caminhando mais um pouco, eu me dei conta, caminhando como humanidade,
que eu precisava também cuidar do meio ambiente, porque sem o meio ambiente eu não conseguia ter uma vida digna, com um trabalho digno, então eu tinha que sair do indivíduo. Então eu passei para a terceira dimensão dos direitos humanos, que são os direitos transindividuais, que aí a gente vai falar de direito ao meio ambiente, direito do consumidor, ou seja, direitos que transcendem o indivíduo e que relacionam-se à coletividade. Só que daí eu fui caminhando também como humanidade e vi que eu precisava proteger direitos relacionados à bioética, a biodireito, por exemplo, a questão ali da mutação genética, a questão, né, que a gente teve até aquela novela O Clone, não sei se vocês lembram ali de fazer, né, um novo indivíduo em laboratório. Então, foi uma nova realidade que foi surgindo. Depois, eu tive os atentados terroristas de 11 de setembro, em que se afirmou a quinta dimensão de direitos humanos, que a gente vai falar ali sobre segurança nacional. E hoje a gente fala ali até em sexta dimensão de direitos humanos, que seria o acesso à água potável, que seria a sexta dimensão de direitos humanos. Então, novas realidades sociais vão surgindo e a necessidade de se afirmar novos direitos. Então, com certeza, a gente vai ter uma necessidade de se afirmar novos direitos também relacionados com a questão das máquinas, né? E como nós, como humanidade, vamos gerir essa nova realidade social que vai se apresentar e como a gente vai positivar e proteger os direitos humanos, os direitos fundamentais de todos nós nessa mistura toda que a gente vive. E aí até pode ser daqui a pouco os direitos da máquina, se a gente entrar numas de que para a máquina dominar ou competir, porque a gente está falando sobre o diferencial humano, mas se a máquina quer dominar ou quer competir a ponto dela não ser só não humano, ela precisa se adentrar aos fatores humanos, que é o que a gente tanto... que é talvez o que mais traria o caos, ou o medo, ou aí, então, de repente, essa dominância, que é o lance, mas a máquina não quer ser feliz, ou a máquina não quer ter um relacionamento, sentir o amor, não vai ter saudade, não vai ter coisas, sentimentos, fatores humanos, e que daqui a pouco elas tendo, ou buscando, ou criando, que aí, de fato, possa entrar nesse campo da dominância, ou que ferrou, agora as máquinas conseguiram ou chegaram no estágio que é o que nos mantinha em proteção, digamos assim. Eu não sei se vocês viram aquele filme, o Inteligência Artificial. Vocês viram o filme Inteligência Artificial? Ele traz exatamente isso, Felipe, exatamente isso. É um menininho, vou dar meio que spoiler aqui, tá, galera? Mas é um menino, tá, vou tentar não dar tanto spoiler. E ele é uma inteligência artificial, ele é um menino criado em laboratório, uma família, um casal, que o filho deles morreu, ficou lá na cama, lá para, se surgir uma cura, ele reviver aquela criança. Só que como a cura não surgia, a família adotou um menininho robozinho, que seria o filho daquela família. E veio a cura, se não me engano, veio a cura e reviveram o menininho, o filhinho deles. E o que fazer com essa máquina? E daí essa máquina já tinha sentimentos, esse menininho já amava aquela mãe, já amava aquele pai, e daí houve todo ali, que daí eu não vou dar spoiler, morri chorando, inclusive, mas que ele tinha, e ele tinha, assim, muitos sentimentos, e o filme mostra toda a jornada dele aí, em busca aí, talvez, né, desse amor dessa mãe. Deixa eu aproveitar, então, e já me adiantar um pouco para a parte das ideias, porque uma das ideias que eu tinha notado aqui era exatamente nesse sentido, né? De será que num mundo assim completamente dominado por máquinas, elas não desenvolveriam alguma consciência própria e talvez lutariam pelos seus direitos, pelos seus desejos e necessidades, né? A própria revolução das máquinas, assim. Então, uma das ideias que eu trouxe para a discussão seria nesse sentido, né? Assim como acontece, os humanos lutam por seus direitos, necessidades e desejos, como o Lipe bem trouxe ali. Não, mas eu não quero me relacionar, né? Eu sou uma máquina, eu não quero. Só quero fazer a coisa lógica ali. Só quero operar. E as máquinas desenvolverem consciência própria não é algo tão distante, né? Isso é possível de acontecer. E aí eu fiquei, enfim, trouxe
essa ideia, assim, de pensando, será que elas não lutariam pelos seus direitos como a gente lutou em algum momento? Como a Raquel também trouxe muito bem ali nas dimensões dos direitos, né? No filme fala sobre isso, assistam esse filme, vocês vão gostar. E fala justamente sobre isso ali, sobre a questão da união. Não quero dar tanto spoiler ali, mas fala muito sobre isso. Vocês vão gostar desse filme. Eu acredito que pode sim ser um caminho, até porque se a gente pegar no contexto, sempre olhando a história e usar a história como aprendizado e até pensando numa repetição, a história sendo cíclica, digamos assim, que acaba, os ciclos acabam se repetindo, não só as máquinas, e aí pegando mais inteligência artificial, se alimenta justamente desses dados, então de dados históricos, tendo esse conhecimento, e tendo esse conhecimento vão entender que essas revoluções, como o Guto mencionou, ou esses sentimentos, esses eventos, são eventos que moldam, o que desenvolvem e que ascendem, que evoluem o progresso ou a continuidade, no caso humana, e no caso a continuidade robótica ou maquinária para esse domínio ou para perpetuar esse domínio. Porque a gente pode pensar também de que, tá, as máquinas estão dominando, mas não necessariamente os humanos aceitaram ou não necessariamente os humanos aceitarão para sempre. Pensando na lógica de poder, você chega no poder, mas sempre vai ter aqueles que estão embaixo e também querem ascender a esse ponto, ou querem te derrubar, ou coisas do tipo. Então, talvez os humanos, pensando no cenário, podem estar bolando um plano ou tentando retomar esse poder. E aí, já entrando então para as ideias de segundo aqui, que o Guto puxou, então eu vou já trazer minha primeira, que se encaixa um pouco nisso, é que eu traria que os humanos seguiriam trabalhando, então a gente não vai ter isso do vamos perder todos os trabalhos, o que a gente vai fazer, vai ficar ocioso, não vai ter nada, renda, tudo. Os humanos seguem trabalhando e as máquinas não. Justamente o contrário, as máquinas estão no poder, elas não vão trabalhar, elas apenas decidem e elas funcionariam ou viveriam uma espécie de fazer uma analogia como o 1% mais rico hoje do mundo, ou vai lá, bota os 10% que seja, ou como os líderes globais, ou líderes de empresas, enfim, as funções da máquina passariam a ser mais políticas, de liderança, de decisão, que é o que representaria o poder máximo, digamos assim. E aí os humanos, não tem, no caso, as máquinas, opa, a gente não vai mais, a gente vai ficar com bem bom, vamos ficar com um poder de fato, que representa o poder, e os humanos permaneceriam na lida, digamos assim. Muito bom, Lipe. Até pegando o gancho dessa ideia, já trazendo uma outra que eu tinha notado que pode se encaixar com isso e nessa visão positiva, né, quase que utópica dessa ideia que eu vou trazer, é de as máquinas nesse contexto aí de poder total, né, um poder máximo, talvez poderiam causar uma harmonia global, assim, tendo em vista que as máquinas decidem tudo baseado em lógica e razão, elas seriam tão eficientes que todos os conflitos seriam conversados em sistemas por algoritmos baseado em lógica e razão, e não existiria o conflito emocional que é o que causa o conflito, né? Ou de próprio interesse e tal. Mas levando em consideração o mundo inteiro sendo governado com máquinas no poder que governam através da lógica e da razão, poderia existir uma harmonia global com tudo sendo decidido por meio da lógica e da razão. Eu trouxe como também uma ideia de que se as máquinas dominassem o mundo, todos os humanos trabalharíamos com o trabalho intelectual, o trabalho, ou mesmo no caso policial, o trabalho de investigação, o trabalho ali de coleta de dados, né? E que a gente pudesse exercer o nosso trabalho, um trabalho mais criativo, um trabalho mais intelectual, e não haveria necessidade, por exemplo, de trabalhos mais difíceis, né? Por exemplo, como o recolhimento de lixo, recolhimento de resíduos, ali, o acesso, por exemplo, aos profissionais que trabalham em plataformas marítimas, né? Que tem que ficar muitos dias longe de casa, da família também. Então, eu vi esse aspecto positivo, assim, das máquinas dominando o mundo. Raquel, legal, nesse sentido, até uma das ideias que eu trouxe é disso, da exploração da criatividade humana
talvez gerar um renascimento da arte. E aí, para isso, eu parto do pressuposto de que existe uma renda básica universal, né, que é uma discussão existente já, né, para que a gente possa pensar em mundos em que a capacidade humana seja, de fato, utilizada como nesse mundo, de novo, quase que utópico. Mas eu notei isso, né? Talvez os humanos iriam procurar novas formas de se expressar num mundo dominado por máquinas e, e até levando para esse lance dos empregos que não existem, né? Que não tem nem como a gente imaginar que toda a nossa imaginação vai ser baseada em empregos que existem. Mas, enfim, se isso não geraria um novo momento da arte, assim, uma nova forma de ser feito arte, que é até difícil de tentar pensar como seria, porque não, não, enfim, é algo futuro, né? Tudo que eu trouxe aqui de hipótese é algo do passado, pensando ele adaptado para o futuro. Mas, enfim, esse renascimento da arte, uma nova forma de arte que a gente não conhece, talvez poderia surgir. Eu penso muito também, Guto, sobre essa questão da gente ter o tempo, né? Eu tenho até um artigo que eu escrevi para os meus alunos que o nosso tempo é o nosso ativo mais precioso. E muitas vezes a gente tem que destinar tempo para tarefas que não agregam em nada, por exemplo, trabalhos domésticos ou algum tipo de trabalho braçal, assim, mais mecânico, em que a gente poderia se utilizar de uma força maquinária, né, das máquinas, trabalhando a nosso favor para isso, e a gente ter tempo para exercer as nossas potencialidades na arte, na escrita, né? Às vezes eu tenho uma frase que eu sempre posto quando eu posto na alguma biblioteca, ou aqui os meus livros, ou quando eu vou na Livraria Cultura, que eu gosto muito, que eu acredito nessa frase: por mais que eu viva 100 anos, eu sempre acho que é tão pouca vida para tantos livros que eu quero ler. Por mais que eu viva mais 100 anos, ainda vai ser pouco, porque é tanta coisa que a gente tem para ver, para conhecer, para aprender. E se as máquinas dominassem o mundo, no sentido de fazerem esses trabalhos e nos darem tempo, a gente vai estar ganhando o ativo mais precioso que existe para todos nós, que, no meu entender, é o tempo. Muito mais que dinheiro, inclusive. E justamente nesse conceito de sobrar mais tempo, uma das ideias de segunda que eu trouxe aqui é de que os empregos tornam-se sociais, tá? Eu peguei um link aqui de um autor que eu vi agora num curso da Perestroika chamado Clip, que eles liberaram até para quem fizesse uma doação a partir de R$30 para o Rio Grande do Sul, e que já na primeira aula ali, eles comentam sobre esse autor que é o Ken Wilber, e que ele tem um livro, A Visão Integral, no qual ele tem o estudo dele sobre os níveis de consciência humana e o quanto a gente muda o nosso comportamento de acordo com o avanço dessa consciência. Então, ela começou com a consciência mais voltado para a questão de sobrevivência, que eram os homens na caverna. Aí depois foi avançando, mas trazendo na concepção que os 3 últimos níveis, que seria o eu sensível, eu integral e o eu holístico, eles estão ligados a justamente esses fatores mais humanos, que aí, respectivamente, seria a igualdade, a integralidade e esse último, então, holístico, a paz. Que é mais ou menos aquela história de fiquei rico e agora eu vou retornar para a sociedade, vou doar, vou trabalhar com ONGs, coisas do tipo, sabe? Conquistei tudo, agora eu vou repartir, digamos assim, ou vou me doar o meu tempo para os demais. Só que talvez, e aí atrelando o que a gente está conversando do fator humano e que já está em alta, um dos exemplos que a gente pode fazer analogia em relação a isso é da psicologia de hoje, está se quebrando muito já um preconceito que tinha no caso de que eu vou fazer terapia quando eu necessitar, ou as pessoas vão achar que tu faz porque tu é louco, ou coisas do tipo, de já ter um entendimento de que isso é necessário, é humano, no caso, independente da sua sanidade ali. Um exemplo que eu trago até pessoal foi que eu, agora nessa última semana, tive um almoço com eu, mais 3 jovens, e tinha um adulto ali de 40 anos, e todos os 4, no caso ali, meus colegas, faziam terapia, esse adulto não,
e é totalmente ali trazendo essa concepção de geração, já entendendo essa questão do fator humano, e os 4 defendendo o fato desse adulto tendo que fazer isso porque isso é necessário, sabe? E ali você viu, nossa, olha o quanto a coisa está acontecendo nesse sentido. E aí a gente, partindo então desse pressuposto, nessa ideia de que nós estaríamos então já nesse último nível, com o tempo sobrando, a gente seria uma espécie de uma vitória humana. Então, essas máquinas estarem dominando o mundo, porque elas estariam justamente com desde trabalhos mais braçais até os trabalhos mais difíceis em relação à decisão ou coisas do tipo que ficariam então com a racionalidade, e a gente teria o tempo necessário para focar nessas questões humanas, desde evitar, diminuir, no caso, as mudanças climáticas, então a gente vai ter mais tempo para poder cuidar dessa pauta, para cuidar da pauta de refugiados, de imigrantes, desses problemas, de voluntariar, de dar aula para as pessoas que ainda não tiveram, estão analfabetos, não têm tanto acesso, não se formaram, a gente conseguir focar, por ter avançado então no fator humano, focar no humano e nos demais humanos com essas pautas. E aí, trazendo até um contexto atual, no caso, eu consegui ter mais tempo, ou as empresas sobrarem mais tempo, no caso dos seus colaboradores, e reparti-los, direcioná-los, como aconteceu agora, por exemplo, junto ao voluntariado aqui no Rio Grande do Sul, em que muitas empresas cederam parte do seu corpus de trabalhadores ali para que atuasse, ganhando ainda o salário da empresa, como se tivesse, ao invés de ir para o escritório, não, vocês têm tempo para atuar e voluntariar, sabe? E de que isso talvez possa ser mais corriqueiro. Não, perfeito. Isso basicamente é o lance da gente que a gente comentou lá no início de instigar a capacidade humana de verdade, né? De colocar isso como um diferencial competitivo. Eu também trouxe uma ideia de que será que os humanos não poderiam criar, tipo, zonas sem máquinas, né? Ou tentar explorar novos mundos e criar novos mundos em que, não, aqui é proibido máquinas. A gente vive num mundo dominado por máquinas e a gente está fazendo uma rebelião aqui e a gente vai criar uma zona sem máquinas. Assim como existem, por exemplo, os retiros, não pode usar celular, tem que ficar X tempo desligado e tal, coisa que a gente já faz hoje pensando num mundo completamente dominado, talvez existiriam lugares específicos que as pessoas viveriam lá e criariam um novo mundo sem nenhuma máquina e que isso fosse uma regra básica. Aqui é proibido máquinas, né? E aí talvez também a gente teria um novo início de civilização, como já aconteceu em algum momento. Sensacional. Essa eu curti, eu curto retiro. Curto dar uma desligada um pouco às vezes. A gente às vezes fica muito refém da máquina, né? Que nem o Guto falou ali no início, né? Será que os nossos antepassados que não tinham ali, por exemplo, acesso ao celular ou a computador, como a gente tem hoje livremente, será que eles eram menos criativos que a gente? Também acredito que não, mas eu acho que a gente tem aquela questão ali do bombardeio de dopamina, né? Que a gente fala quando a gente tem muito ali acesso a telas, inclusive tem várias vertentes ali da pedagogia que inclusive indica a crianças não terem acesso a telas até determinada idade. E a gente está muito inserido nisso, né? A minha geração começou um pouco com isso. Eu lembro que eu devia ter uns 10 anos quando meu pai comprou um computador de mesa. E quando eu tinha ali pelos 15 anos que começou a galerinha ter celular, levar celular para o colégio e tal. Vocês já nasceram nisso, né? A geração de vocês já nasceu nisso. E eu vejo hoje o quanto a gente se trabalha, principalmente a galera da minha geração ali, para a gente ter esse detox, muitas vezes, desse jejum de dopamina que a gente fala, né? Até o Wesley, não sei se vocês conhecem o Wesley, que é um psicólogo. Sou fã dele. Às vezes lá no Galho, né?
lá no Gary, maravilhoso, né, Wesley? E ele tem, inclusive, o curso dele se chama Reservatório de Dopamina, né? E ele fala ali sobre a expressão de dopamina, porque a gente tem muito esse acesso, né, a telas, e inclusive quando a gente vai estudar ali neurociência, a indicação é que 1 hora antes de dormir a gente já reduza, não pegue o celular, mas daí entra toda aquela questão das relações hoje, que estão muito baseadas em celular. Então, assim, a gente vai dar ali eu quero dar uma boa noite ali para o crush, ou para o meu pai, para minha mãe, enfim. E a gente tem muito ali as relações no celular, né? Inclusive, tem um estudo que mostra o quanto a atual geração tem menos relações sexuais do que a geração anterior, porque os vínculos estão muito mais no virtual do que no real. É bom, é ruim? Não estou aqui fazendo um juízo de valor, mas hoje as relações, a grande maioria se inicia através do virtual, né? Antigamente as pessoas iam lá, tinha festinha, se conheciam, colégio, enfim, né? Hoje as pessoas se conectam num primeiro momento, muitas vezes, pelo digital. E depois do digital é que ela fica real, né? Real no ao vivo aqui, né? No carne e osso, que a gente chama. Então, da gente ter também essa ideia de como as máquinas, talvez, que trouxeram esse benefício todo para nós, de evolução ali, desde a Revolução Industrial, agora a Revolução Digital que a gente viveu, e agora também ali nesse boom do ChatGPT, a gente vê o quanto a gente evolui como humanidade em razão das máquinas, mas também o quanto isso nos prejudica. Então, a questão da cognição, tem várias pessoas que, inclusive, são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, e não são pessoas com TDAH, são pessoas só que estão com extrema exposição a telas, né, não desconectam, não estão desconectados, e aí, né, a gente vê uma desconexão interna, né, a pessoa não faz nenhum trabalho, não consegue gerir nem a própria respiração, né, e acaba ficando, né, tão envolvida que aparentemente parece ter um transtorno, quando na verdade ela apenas está com excesso ali de exposição a essa nova realidade. Então, eu trouxe também como uma ideia, né, de segunda para nós refletirmos que se as máquinas dominassem o mundo, a necessidade de uma regulamentação também dessas máquinas e do uso dessas máquinas. Então, quando a gente fala ali em uma regulamentação ética, a gente tem, por exemplo, códigos de ética hoje para determinadas categorias profissionais. Então, por exemplo, a gente chama de regras deontológicas. Regras deontológicas são regras que regem determinadas categorias profissionais. Então, as regras deontológicas da OAB, o Estatuto da OAB, as regras deontológicas do servidor público federal, decreto 1171, por exemplo, que rege o servidor público civil do Poder Executivo Federal. O Código de Ética Médico. Então, a gente tem legislações hoje, porque novas realidades, lembra quando a gente falou ali sobre as dimensões de direitos humanos, novas realidades vão surgindo e a gente precisa proteger determinados direitos. Então, se as máquinas dominassem o mundo, também convido a reflexão da gente ter legislações também protetivas dos indivíduos, e além de legislações também, né, que legislações a gente fala muito em coibir, mas também a questão da prevenção, e que de certa forma a gente já vive hoje, quando, por exemplo, a gente pede a diminuição de exposição a telas e, inclusive, a total não exposição a telas de crianças até uma determinada idade. Isso, inclusive, né, pelos estudos, isso impacta muito em todo o processo cognitivo do indivíduo. E isso, agora conectando um pouquinho do que os dois trouxeram, eu fico imaginando em relação a montar, né, criar, gerir um novo planeta, nova população do zero, não meio como se fosse uma espécie de uma fuga ali na ideia do Guto, mas sem usar uma máquina para isso. Então eu vou ter que ir para tal planeta, mas eu não posso usar uma máquina partindo do pressuposto que é uma fuga, ou essa máquina vai saber, ela não vai deixar. E até conectando com um outro ponto que eu trouxe aqui
desse livro, que é O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa, que traz de futuristas ali, que traz uma série de cenários e projeções para o futuro, sempre voltadas ali junto à tecnologia e à inteligência artificial, em que tudo vai estar atrelado a isso. Então, desde a geladeira, que vai já saber o que não tem, o que precisa comprar, e já vai mandar comprar no supermercado, coisas do tipo. Então, como fazer essa fuga se tudo vai ter uma conexão, né? E aí, conectando com o que a Raquel falou, dessa regulamentação pró-humana, digamos assim, e de todo o medo, de toda aquela ficção científica e toda aquela mitologia, romantismo que a gente traz das máquinas dominarem o mundo e disso ser ruim, porque talvez a gente parta do pressuposto de que, ao ter o poder, esse poder vai corromper até mesmo uma máquina. Porque não necessariamente seria ruim, como eu trouxe em outra ideia aqui, a gente trouxe algumas do conceito da positividade, que a gente estava batendo cabeça até aqui antes, no início, de que, poxa, a gente sempre quer trazer algo positivo, mas talvez as máquinas seja negativo, mas me veio muito disso de que é o pressuposto de que o poder corrompe, e no caso corromperia até mesmo as máquinas, a ponto de a gente ter que fazer o plano e tentar fugir para outro planeta ou se proteger com uma legislação. E aí, conectando com alguma ideia de segunda aqui, mais algumas que eu trouxe, seria justamente de imaginar uma união mundial robótica. Então, se dominou o mundo, vai existir uma união em relação a não precisar se dividir mais em países, no caso, porque não teria mais o fator humano de culturas, de, fronteiras, e aí entra no campo geopolítico, poder, enfim, coisas, países, tudo que representa o país, mas não teria mais sentido porque talvez as máquinas, por não terem o fator humano e a irracionalidade para se diferenciar ou para terem um embate, talvez elas, peraí, mas o que vai dividir aqui China e Estados Unidos se a gente pode todo mundo ser um continente só, todo mundo, tiramos ali, tudo bem, tem umas distâncias, mas vamos trabalhar tudo num fator único, então a globalização se tornaria uma unificação, todas as máquinas estão no poder para todo mundo, e justamente por não ter essa questão dos interesses humanos, dos defeitos humanos também, que a gente pode trazer, pensando numa lógica de guerra, as coisas do tipo, pois as máquinas, então, não se separariam, seria tudo só num poder racional e eficaz, e aí cada um imagina aí se isso seria bom ou ruim, tendo algo unificado, assim, racional e eficaz, fazendo tudo, sabe? Cara, nessa questão de eficiência, dos pontos que eu tinha notado era de que poderia haver uma mudança muito brusca no sistema capitalista geral. Por quê? Porque as máquinas fariam tudo de forma tão eficiente e estariam todas elas conectadas entre si e globalmente para sempre estar otimizando os processos e conseguir reduzir os custos de produção do fim que elas estariam se propondo a fazer. Talvez a gente chegasse num custo de produção zero das coisas. E chegando nisso, o que acontece com o capitalismo? Não sei. Teria que estudar sobre isso, mas não sei a resposta. Mas chegando num custo zero das coisas, como é que eu produtizo isso, né? Então, existe um livro chamado, eu nunca li ele, eu só li coisas sobre ele, que é custo de produção, custo marginal zero, que ele fala um pouco desse processo que está começando a acontecer, dos custos ser cada vez mais reduzidos via tecnologia, e o que vai acontecer a longo prazo quando a tecnologia estiver tão eficiente, reduzindo esses custos quase a nível zero. O que acontece com o capitalismo? Né? Então, acho que é um ponto legal para se pensar e também estudar sobre, porque por mais que aqui seja uma ideia de segunda, é algo que está acontecendo. E aí, conectando para a gente encerrar aqui com uma última ideia de segunda, que também imaginei parecido assim, no sentido, mas mais de que as máquinas dominando, então teria um espaço para um avanço tecnológico muito rápido,
Então, tudo se convergindo, avançando, até o ponto de não ter mais o que se avançar. Então, seja o custo zero, ali pode ser representado pelo custo zero, mas um estágio em que, cara, tudo avançou o máximo que podia, as máquinas automatizaram tudo, tá tudo... Agora é só continuar, sabe? Uma linearidade, assim, agora é só todo mundo... Uma rotina eterna, igual, meio que até para fazer aqui do filme da Barbie novo, quem viu, ali da Barbie todo dia, que começa a ser um problema, no caso, mas sempre a mesma coisa, se repetindo, porque não tem mais o que avançar, tudo foi avançado, e que não existiria justamente o fator humano para desconcertar essas coisas. Porque talvez o que tem hoje dos avanços, que eu trouxe muito ligado à história, e aí sim modelar os avanços e tudo mais, tem muito do fator humano, desde um erro, algo errado, fazer algo errado, que desvincula o que seria essa linearidade, o cíclico, o que se repete. Muitas vezes é porque alguém resolveu fazer X, ou porque alguém fez Y, ou por fatos emocionais e irracionalidades no jogo, e que vão transformando. E aí, não tendo esse fator humano, tudo meio que chegaria a um ponto de só continuar, assim, não teria eventos que moldariam desde um Covid que vai lá e vai transformar essa geração e que isso vai trazer pontos lá na frente, impactos, ou uma crise financeira, sei lá, 2008, de 29, que molda a próxima geração e que muda, vai, sabe, construindo. Não, tudo se permaneceria assim. E aí, pode ser bom ou ruim também. Certo, gente? Acredito aí que deu um baita de episódio, até pode ter surpreendido muita gente aí que começou a escutar, que viu pelo título, acreditando que a gente ia conversar aqui tecnologia, inteligência artificial, qual o tipo de máquina, o que acontecia, e a gente trazia justamente o fator humano sendo o denominador comum, o fator ali principal, né? Queria agradecer, então, Raquelzinha, muito obrigado pela sua participação, espero que tenha curtido aí bastante. Amei, Felipe, Guto, amei te conhecer, Guto. Guto ainda não conhecia, o Felipe já é um amigo querido. Eu acredito muito que as amizades que se forjam em momentos difíceis, como a grande catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, são amizades para sempre. Então, espero ter tua amizade para sempre, Felipe. Foi um privilégio te conhecer, a gente se conectou, né, desde o primeiro dia. E foi um privilégio trabalhar ao teu lado nas missões humanitárias também. A gente segue, né, no trabalho agora, numa nova etapa. E estar aqui hoje foi muito legal. Eu já tinha participado de alguns podcasts, mas como é bom a gente poder ter contato com novas realidades. Hoje foi muito diferente para mim. Não falei sobre mim, não falei sobre polícia, não falei sobre concurso. Falei sobre algo, né, que eu nunca nem tinha pensado sobre o tema. E eu acho que é isso que faz a gente crescer, evoluir como ser humano. Então, estou muito feliz. Foi uma... Já estava empolgada, mas superou as minhas expectativas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Amei e seguimos juntos. Não, valeu, brigadão, Lipe, brigadão, Raquel, foi um prazer. E espero que a gente possa ter inspirado, pelo menos, quem estiver escutando, a refletir sobre o quanto a gente também tem um superpoder em ser humano, porque esse é um tema que traz medo, né? As máquinas, mas que a gente possa ter trazido um pouco de inspiração, esperança também para quem estiver escutando. Isso aí. E se você teve a sua ideia de segunda categoria também para E se as máquinas dominarem o mundo e quiser trazer aqui para a gente comentar ela, interagir aqui conosco, comente então essa sua ideia de segunda no nosso Instagram, no nosso Twitter, pelo meio dos cortes, quando a gente postar ali. Beleza, gente? Até a próxima segunda, então, com mais um Ideias de Segunda, mais ideias de segunda categoria. E bom segundou para todo mundo. Valeu!